Pod da Região de hoje vai falar sobre a 5ª parada do orgulho LGBTQIAP+. Você achou o nome comprido? E é mesmo, sabe por quê? Porque engloba muita diversidade e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso pod. E o nosso convidado é o Everton Nascimento, ele que é coordenador do Coletivo da Diversidade do Alto Tietê. Everton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sandra, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Everton, vamos falar de toda essa organização. Mogi das Cruzes vai sediar a 5ª parada e eu queria que você explicasse para as pessoas o que envolve a Parada do Orgulho e o que vocês, qual a mensagem que vocês querem passar com esse evento? É muito importante, Sandra, a gente estar aqui para poder fazer a divulgação da parada e mostrar para as pessoas e falar para as pessoas também que a parada é um evento para todos, né? Para todos, todas e todos, como a gente gosta de falar, né? A parada ela é para a família, a parada é para se divertir, a parada é para levar uma manifestação política, porque inclusive o tema da parada esse ano de Mogi é Existimos e Resistimos. E a gente vai lutar por políticas públicas para nossa população. E a gente precisa de todo mundo englobado nisso para a gente lutar por isso. Então, por isso que é muito importante a gente levar essa informação, que é um ato político. A parada começou lá no final dos anos 60 nos Estados Unidos como um ato político, veio para o Brasil no final dos anos 90 como uma manifestação política e conforme foi passando o tempo, ela foi se tornando uma festa, né? Mas ainda assim, dentro dessa festa, a gente precisa levar as informações das nossas demandas, as informações da população, e a gente sempre luta por isso. Então, eu acho que é importante a gente falar da parada e falar para as pessoas que não é só uma festa, né? Não é bagunça. A parada, ela existe como uma manifestação pública e política para a população LGBT. E ele também é uma manifestação que envolve muita liberdade, né? A gente vê, se a gente fizer quase um comparativo com a parada de São Paulo, a gente vê que as pessoas, a impressão que a gente tem quando vê ou quando participa, que as pessoas se soltam, que elas se sentem à vontade de ser o que elas realmente querem ser. Também tem esse espaço? Tem, porque você pega a parada de São Paulo, como você deu o exemplo, são 4 milhões de pessoas lá. Muitas das vezes aquele gay que está preso dentro de um escritório a semana inteira, aí você tem aquele médico que tem que ter toda a formalidade da profissão, você pega aquela advogada que não pode se expressar de uma maneira mais à vontade, vamos assim dizer, por conta da profissão. Então você pega todas essas pessoas que no dia a dia acabam sendo sufocadas pela própria sociedade. A parada é um momento que ela vai poder ser ela. Ela vai poder ser ela, não somente ela vai estar sendo ela junto com mais 4 milhões de pessoas, entendeu? Então fica mais fácil. Aí você pega paradas menores, como a de Mogi, que a estimativa de público de Mogi hoje é de 5 mil pessoas. É minúscula perto de São Paulo. Mas ainda assim, quando a gente está entre os nossos, a gente se sente mais à vontade para a gente expressar a nossa arte, expressar o que a gente sente, expressar o que a gente gosta. Então isso é muito importante, essa maneira, esse espaço que a gente tem para expressar quem somos. E tem um pouco também de um sentimento de proteção, Everton, de vocês, entre vocês se sentirem mais protegidos e a sociedade hoje tornar a comunidade quase que desprotegida por toda a questão de violência, de preconceito. Tem esse lugar também? Com certeza, Sandra. Eu acho que você... É aquilo que eu falei, você estando entre os seus, obviamente você vai se sentir mais protegido. O público LGBT é um público que sofre muita violência por qualquer motivo, às vezes por expressar o amor, né? Que eu também esqueci de falar do principal, que a gente consegue expressar o nosso amor também. Pra gente é muito difícil estar às vezes na rua, igual eu sou casado vai fazer 7 anos que eu sou casado, mas eu não... A gente ainda tem essa questão de beijo em público, por exemplo. A gente não se beija em público. Agora, por que a gente não se beija em público? Acaba tendo esse receio intrínseco, sabe? De você se beijar. Será que alguém vai falar? Será que vão tacar uma lâmpada na nossa cabeça? Você entende? Então é muito complicado essa questão. E dentro das paradas, né, dentro da parada de Mogi, também a gente consegue se sentir acolhido, né? Se sentir dentro de uma comunidade e onde ninguém vai olhar pra gente, a gente tá se beijando, é só mais um casal gay se beijando, você entende? E é uma coisa simples que eu tô te falando, um beijo. Igual você, uma pessoa
cis hétero, eu acho que você nunca passou por isso. Num shopping, por exemplo, de andar de mão dada com o seu companheiro. Você entende? A gente tem muito disso. Receios. Receio de olhar, receio de uma agressão verbal, uma agressão física. E quando a gente está junto dentro da parada, junto com os nossos, a gente consegue ter esse sentimento de segurança, sim. E eu queria que você falasse também sobre... até na abertura eu falei de todas essas siglas e que não sei se ainda há de surgir mais algumas siglas que vão determinar ou vão pelo menos colocar um nome para aquela característica da pessoa. E quando começou, as primeiras siglas eram LGBT, depois foi aumentando e foi aumentando. Se aumenta porque existe uma diversidade. Sim. Aí. Sim. E aí eu queria que você explicasse para as pessoas, né, e o porquê que cada segmento dentro de toda essa diversidade se quer reconhecido, sim. Não é apenas uma sigla, né? Eu até brinco, quando eu vou fazer 34 anos, eu brinco que quando eu me tornei não, né? Quando eu me descobri gay, era só GLS. Exatamente, é verdade. Você eu sou bicha velha. Então eu até brinco com isso, né? Que é GLS, gays, lésbicos, simpatizantes. Acabou, chega, não existe mais ninguém. Isso. Entendeu? Mas não, hoje, quando você começa, aí depois da convenção, e a primeira convenção que teve começou a mudar as letras, mudar o formato das letras também, de como se coloca. O L vem primeiro porque tem um motivo do L vir primeiro, porque dentro das siglas, nós, homens gays, nós temos mais visibilidade. Então nós temos mais voz, entendeu? Eu estou aqui conversando com você. Isso é uma forma de nós, homens gays, ter mais visibilidade. Sempre é muito mais fácil pra gente que é gay. Não que seja fácil, mas dentro do nosso universo LGBT, para quem é gay, é um pouco mais tranquilo. As lésbicas vêm primeiro por conta da representatividade, porque lésbicas e bissexuais geralmente são os que eram, na verdade, os mais apagados. E aí quando a gente fala, por exemplo, da população T, que é as trans e travestis, as pessoas trans e travestis, elas são as mais vulneráveis, é a população mais vulnerável hoje, aquela que é a mais marginalizada por conta isso é histórico, né? Então, quando você me fala se vai ter mais letras ou não, eu espero que tenha sim, porque todo mundo, acho que a gente gosta de ser representado de alguma maneira, né, de alguma forma. Então hoje a gente brinca que LGBTQIAPN, que tem alguns lugares que colocam N já, e o mais, que esse mais é realmente para que não pare por aí. Exato, para a gente poder ter mais siglas dentro do movimento, e o mais é para aquelas pessoas que ainda não se entenderam dentro dessa sigla que a gente tem. Que as pessoas, principalmente os héteros, né? Desculpa falar dos héteros, Sandra, mas a gente tem que falar. Uhum. E os héteros acham que até é frescura, tem muita letra, isso, aquilo. Mas pra quem é hétero, sempre foi muito fácil, entendeu? Como a gente usa de exemplo, né? Até nos bastidores aqui eu tava falando com você sobre a população trans, como é difícil ela ser vista, até uma coisa simples, que é ser chamada pelo próprio nome, entendeu? Então, a pessoa hétero, cis, não tem noção de como que é difícil. E assim, quando aquela pessoa hétero, cis, fica falando de mas é frescura, é muita letra, porque nunca vivenciou nada do que a gente vivencia dia a dia. E aí, dentro do nosso universo, como eu falei, eu nunca vivenciei nada que uma pessoa trans já passou, o que vivenciou. Então, cada letra, cada segmento é importante, porque vai dar voz e vez para cada um deles. Eu não posso estar aqui falando com uma pessoa trans, no lugar de uma pessoa trans. Eu não posso falar aqui, por exemplo, no lugar de uma mulher lésbica, que também sofre todo o machismo, que sofre toda a pressão da sociedade às vezes uma mulher lésbica, por exemplo, que ela é um pouco mais masculinizada, sofre toda aquela opressão de que a mulher tem que ser feminina, entendeu? Aí começa a vir com aqueles termos pejorativos que são horríveis. Então, fora, eu estou pegando algumas letras, fora as outras que ninguém não tem nem noção do que significa. Por exemplo, o A de assexual, o I de intersexo, entendeu? Então as pessoas não têm ideia de como funciona cada letrinha. Então antes de você, agora eu falo com você, antes de você julgar, antes de você falar que é muita letra, é muita frescura, tenta se colocar no lugar das pessoas para você entender o porquê
da gente, a gente ter esses segmentos e da importância que cada letra representa para as pessoas. E hoje você acredita que, e a gente também estava conversando aqui nos bastidores, que a comunicação e principalmente a informação é a melhor ferramenta, eu acho que para a maioria dos males dos seres humanos, né? Quando você quer falar de respeito, você tem que falar também de comunicação não, mas de informação. Sim. Né? E é isso que a gente está promovendo hoje com a parceria do coletivo. Mogi das Cruzes, como que você vê o conservadorismo ainda de Mogi das Cruzes? Haja vista que a gente assistiu, né? Eu digo que assistiu porque a gente não consegue interferir nesse momento, né? Lá foi barrado a criação do conselho da comunidade LGBT mais uma vez, né? E como é que vocês veem essa atuação de vocês na cidade? Agora falando um pouquinho do coletivo Diversidade Alto Tietê, que o coletivo, como eu falei, ele é um dos organizadores da parada. A gente tenta sempre manter o diálogo, né? Inclusive o nosso slogan é construindo pontes através do diálogo. Infelizmente, a gente não consegue dialogar quando a outra parte não quer diálogo, né? E dentro hoje da Câmara dos Vereadores, tem alguns vereadores que são muito mais conservadores. O ano passado a gente passou por uma questão muito complexa lá em Mogi, que foi o pedido de colocar a parada LGBT de Mogi no calendário turístico da cidade. E nesse dia estávamos com algumas pessoas LGBTs lá no plenário da Câmara, e o plenário estava lotado de conservadores, lotado de religiosos conservadores com placas, com dizeres homofóbicos, com dizeres transfóbicos, e foi uma sensação horrível pra gente LGBT, que pra eles foi tudo maravilhoso, porque eles ganharam, porque eles fizeram pressão nos vereadores. Inclusive no dia tinha vereador que havia assinado a favor do projeto, e na hora da votação saiu de fininho da Câmara porque não queria se indispor com o eleitorado religioso que estava fazendo pressão na Câmara. Então, assim, muitas das vezes, quando a gente vai tentar conversar com algum vereador, esses dias eu estava tentando fazer uma articulação com um dos vereadores de lá, a princípio estava tudo ok. Aí do nada manda mensagem, Tom, não vou conseguir por conta disso, sabe? Inventa algumas histórias. Então é muito difícil pra gente. Mas a gente tenta, Sandra. A gente tem que tentar. A gente tem que tentar manter o diálogo, a gente tem que tentar manter uma boa articulação, porque tentando já é difícil. Imagina se a gente para de tentar. Numa cidade tão conservadora que é Mogi. Mogi é conservadora por demais. Então uma coisa simples como você mencionou, que é o Conselho Municipal, a gente não consegue passar. Imagina todas as outras políticas públicas que a gente tem. Só rapidinho eu vou falar para você que esses dias a gente postou não, né? Uma página do Instagram lá de Mogi postou sobre a Quinta Parada. Depois, se você puder ver os comentários que tem nessa página, é de você ficar horrorizado. Porque é comentário... O mais simples a prefeitura tem que pegar esse dinheiro e investir em outras coisas. Primeiro, aí eu volto a falar com vocês que não sabem, mas a parada ela não a gente não tem verba, dinheiro, a prefeitura não manda dinheiro pra gente fazer a parada, entendeu? A prefeitura manda alguns outros apoios, como a questão da cultura, a gente vai ter o apoio da segurança urbana por conta de fechamento de rua, trânsito, essas coisas, a gente tem apoio sim. E diga-se de passagem que é oferecido para qualquer outro evento que se é solicitado, não Exatamente. É uma exclusividade. Exatamente, a gente não tá tendo privilégios como muitos falam. Uhum. Mas aí falando do post, né, você vê os outros comentários, comentários de absurdo, inclusive falando do P, do LGBTQIAP+, são coisas muito pesadas. Então, assim, a gente sofre muito nas redes sociais uma pressão conservadora, e são conservadores, que daí a gente vai abrindo os perfis das pessoas, a gente vê lá algumas frases conservadoras, Deus, pátria e família, Deus acima de tudo. Então a gente começa a ver e a gente sabe que são conservadores que se dizem religiosos, que, desculpa, por mim não tem coerência com o que de fato a Bíblia diz de amar o próximo como a si mesmo, né? E agora, Everton, vamos fazer o convite para as pessoas. A parada vai acontecer nesse dia 30 de julho.
A partir das 2 horas. E aí, como é que vai ser a programação de vocês? Bem, parada LGBT de Mogi, dia 30/7, a partir das 2 horas, a concentração lá em frente ao MC. Para vocês aqui de Ferraz, de Suzano, de Itaquá, só descer na Estação Estudantes e descendo sentido à direita, vocês vão ver a Universidade de Mogi, ali perto do Terminal Estudantes. A gente vai estar concentrado ali com o trio. Ali a gente vai se concentrar, a partir das 16 horas a gente vai sair, sentido Avenida Cívica. Aí lá na Avenida Cívica terão shows babados de drag, vai ter shows de bastante artista, DJs tocando até as 10 da noite. Legal, gente, você que nos acompanhou nesse pod, você que acompanhou todo esse debate, a gente faz o convite, quem quiser participar, participa. Quem não quiser participar, não participa, mas é um direito das pessoas se manifestarem, e aqui a gente preza muito pelo respeito ao próximo. Eu quero agradecer muito, Everton, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, viu? Pessoal, você que nos acompanhou, curte e compartilha. Portal da Região, a notícia que você precisa.